Pessoal, hoje é do dia 22 ao dia 26 do 3, tá? E o gênero de hoje é o gênero narrativo da língua portuguesa, tá bom? Nós iremos trabalhar um pouquinho do que significa a narração, tá? O que é um gênero narrativo, né? Ele é próprio da narração, da exposição escrita ou verbal de um fato. Então, é quando a gente expõe um fato, quando a gente conta uma história. Ele é expositivo, ele tem caráter ou natureza de narração, de contação, né? Que relata minuciosamente um acontecimento ou uma sequência de acontecimentos no tom de se contar uma história, tá certo? Vamos lá. O gênero narrativo. Principais elementos do gênero narrativo. No gênero narrativo, nós temos que ter o narrador, o foco narrativo, ou seja, uma história a ser contada, os personagens, o enredo da história, o tempo que a história acontece, o espaço, local, né? E um discurso. Ou seja, tem que ter uma conversa entre alguém, tá? As manifestações mais comuns desse gênero, o que são essas manifestações? Como o gênero se mostra, né? O romance, ele é um gênero narrativo, a novela, tudo é uma história. O conto, a crônica, o diário é um gênero narrativo. O apólogo, a fábula e a parábola. Por que a fábula é um gênero narrativo? Porque é uma história. Só que é uma história de animais, mas é uma história. A parábola é uma história que tem ensinamentos, né? Geralmente na Bíblia tem muitas parábolas. A crônica, o romance, a história de duas pessoas que se amam, a novela, tudo isso é uma narração, tá? Então, esses textos, essas novelas, esses romances, são exemplos do gênero narrativo, né? Epopeia, o que é? Narração de fatos históricos e heróicos por meio de verso. Os Lusíadas, né? A epopeia, gente, ela acontecia muito entre os gregos. Nós temos várias histórias dos gregos que inclusive viraram até filmes, né? Como a Guerra de Troia, que são as aventuras do Ulisses, né? Como os 12 trabalhos de Hércules, tá certo? Tudo isso. Então, vamos aqui, a tia vai ler um exemplo de um texto narrativo, um trechinho. Em uma noite chuvosa do mês de agosto, Paulo e o irmão caminhavam pela rua mal iluminada, que conduzia à sua residência. Subitamente foram abordados por um homem estranho. Pararam atemorizados e tentaram saber o que o homem queria, receosos de que se tratasse de um assalto. Era, entretanto, somente um bêbado que tentava encontrar com dificuldade o caminho da sua casa, né? E aqui, com certeza, deve ter mais histórias sobre Paulo e o irmão, né? Aqui foi só um exemplo. Vocês podem notar, né? Que ele falou que a noite era chuvosa. No gênero narrativo, ele fez primeiro uma descrição de como era a noite. Depois ele colocou os personagens, né? Que eles estavam numa rua mal iluminada. Então, para se contar uma história, para usar o gênero narrativo, tem que ter a beleza dos fatos, né? A beleza das características, as palavras belas, né? Adjetivos, né? Rico em adjetivos. Então, um gênero narrativo é isso. Um romance, uma fábula, é uma contação de uma história, onde tem um narrador, onde tem personagens, né? Onde tem um enredo, que é a história em si, né? Onde tem o tempo, ou seja, aqui o tempo era uma noite, no mês de agosto, né? Onde tem o espaço, né? Aqui o espaço era a rua mal iluminada, tá certo? E tinha um enredo, eles caminhavam nessa rua até a residência deles e foram abordados na rua por esse bêbado. Então dá pra ver tudo isso no texto narrativo. E vocês irão responder uma atividadezinha, certo? Que a tia vai passar, do Mais Pai, sobre gênero narrativo. Ela tá muito boa, super maravilhosa. Qualquer dúvida, procura a tia, tá? Beijo!